3-4 semanas. Mas antes de começar ela, Deus me lembrou de uma oração que Jesus fez por cada um de nós. E realmente para nos trazer de novo a realidade. Às vezes por conta do nosso dia a dia, por conta da vida que a gente vive, a gente acaba realmente deixando de lado o propósito real da nossa vida, sabe? E a gente esquece que a nossa vida, ela tem um verdadeiro propósito, ela tem, na verdade, um real significado. E esse significado é realmente ansiar pela volta de Jesus e preparar a igreja para que ele venha, né? E aí em João 17, 20, Jesus ora, dizendo: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Irmãos, essa oração é uma oração muito poderosa. Essa oração nos revela o coração de Jesus por nós. Todo o amor dele e todo o anseio no coração dele para que aqueles que Deus os deu estivessem com ele onde ele está. Experimentassem da glória dele. Então, o quão importante é a gente voltar o nosso coração a essa verdade. A verdade real e verdadeira, porque nós estamos aqui, porque nós fomos criados, que é para a honra e glória do Senhor e preparar o caminho para a volta dele. A palavra de hoje está em Lucas 7, 36. Hoje nós vamos falar sobre o nosso posicionamento, nosso amor extravagante diante do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e lhe disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Deixa eu tomar uma aguinha antes de começar. Meditando nessa palavra, Deus ministrou mesmo meu coração sobre isso, e a gente consegue identificar 2 realidades diferentes, distintas. E por mais difícil que isso seja da gente aceitar, essas 2 posturas diferentes fazem parte do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com Deus. Irmãos, eu posso orar rapidinho para a gente continuar? Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ministrar profundamente os nossos corações, Deus. Eu intercedo, Pai, para que essa palavra, Deus, venha falar conosco, Pai, de uma maneira muito profunda, Deus, e muito poderosa, Pai.
Nós entramos em concordância com o que o Senhor quer fazer essa noite aqui, Pai, em cada coração, Senhor. Deus, que seja trazida a Tua luz, Pai, a luz da Tua palavra, Pai, a cada lugar de escuridão em nossos corações, Deus, a cada lugar de cegueira, Pai, que nós ainda temos em nossas vidas, Senhor, e nós nos rendemos totalmente a Ti, Pai, nós rendemos nossos corações ao Senhor, Deus, e nós cremos no Teu poder, Pai. Poder, Pai, a Tua graça que restaura e faz novas todas as coisas, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e entregamos esse momento a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Essas duas realidades distintas nessa palavra, uma delas é Simão, o fariseu, que recebeu Jesus em sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Já pensou? Jesus em carne, dentro de sua casa. E ele nem ao menos era da cultura, os cristãos entre si receberem uns aos outros com beijo no rosto. E Simão não recebeu nem com beijo no rosto. Não lhe deu água para lavar os pés, nem ungiu ele com óleo. E a outra realidade é Maria, que é uma pecadora, como disse a palavra, que soube onde Jesus estava naquele dia e pegou o que ela tinha de mais valioso, que era aquele frasco de alabastro, e foi correndo ao encontro de Jesus. E ali ela se prostrou, e ali ela se colocou aos pés de Jesus e molhou os seus pés com lágrimas, secou com seus cabelos, se prostrou diante dele, o ungiu, o honrou. E meditando nessa passagem, eu comecei a questionar a Deus por que essas duas posturas são tão distintas? Por que elas são tão discrepantes, né, diante do posicionamento diante do Cristo? O Cristo. Como que diante da pessoa de Jesus existem tanta diferença dos nossos posicionamentos, muitas vezes, até de nós mesmos diante dele, né? E a resposta disso, adiante mesmo na própria reflexão que Jesus trouxe a Simão, Deus trouxe discernimento para mim acerca do conhecimento e da revelação de Cristo. Muitas vezes a gente tem apenas o conhecimento de quem é Cristo. E isso torna apenas uma realidade. Mas quando nós temos a revelação do Cristo, aí é outra história. E é sobre isso que Deus tem falado muito e Ele vai falar com a gente essa noite. Quando a gente recebe a revelação de Cristo, a gente recebe a revelação da própria graça. Daquilo que foi realmente feito naquela cruz, da crucificação, do favor imerecido que foi posto sobre as nossas vidas, que nós recebemos, e realmente o real significado do que Jesus fez por nós naquela cruz. Não só apenas o conhecimento disso, porque do conhecimento disso a gente já está farto, mas a revelação, o verdadeiro e real significado do que foi isso. A palavra nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Colossenses 2,14 diz que toda escrita de dívida, prestem atenção nisso, toda escrita de dívida que nos era contrária foi exposta ao desprezo, cancelada e triunfada na cruz. Gente, isso é algo tão glorioso, que eu acho que se a gente tivesse ideia do mínimo do que isso significa, estaríamos todos libertos e vivendo absolutamente tudo, aquela plenitude do que Deus tem para nós. Mas é exatamente esse o anseio do coração dele, que nós sejamos libertos a ponto de entender o que realmente foi realizado naquela cruz, que é a revelação realmente do Cristo, né? E teoricamente a gente sabe de tudo isso. A gente tem conhecimento das promessas do Senhor, das palavras dele, a gente podia ficar aqui um tempão, a noite inteira, falando acerca daquilo que Deus tem estendido sobre as nossas vidas, do que Jesus permitiu que a gente pudesse ter. Mas isso não... Só o conhecimento não é o que vai falar com a gente essa noite, sabe? Deus, eu sinto muito um mover de Deus para Ele trazer realmente revelação acerca de algumas coisas para nós. E a gente precisa urgentemente se dispor à revelação, sabe? A entender a revelação do que foi realmente perdoado naquela cruz. A revelação de Jesus, do amor dele e do poder dele nas nossas vidas. Nessa passagem, nos diversos evangelhos trabalham essa passagem, e essa palavra fala de o que realmente o cerne disso tudo, quando Jesus traz a explicação para Simão sobre o posicionamento dele e o posicionamento de Maria. A conclusão de Jesus foi muito simples: quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Todos nós fomos igualmente perdoados por Jesus. Maria e Simão foram igualmente perdoados também. A diferença da maneira, da postura de cada um é a revelação que nós temos acerca desse perdão.
do quão redimidos nós fomos. E é exatamente sobre isso que Deus falou no meu coração, da diferença. Porque por vezes eu comecei a analisar o meu posicionamento mesmo diante do Senhor. E eu falei, por que existem momentos em que eu consigo me render a Deus e a gente tem discernimento, a gente entregou nossa vida para Deus, a gente sabe que nós caminhamos com Ele a todo tempo, a presença dele é real em nossas vidas o tempo todo. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil por vezes a gente se render, a gente se prostrar e sabe, dessa maneira extravagante, demonstrar o nosso amor a Ele, a nossa rendição, pegar tudo aquilo que nos é de mais valioso. Eu falei, Deus, sabe, é necessário que a gente abra o nosso coração à possibilidade de que a gente não está certo o tempo todo, de que as nossas convicções, elas não há algo, as nossas convicções, elas não são a verdade é Jesus. Então, realmente é necessário que a gente pare a gente pegue a palavra e realmente internalize ela, questionando como está a nossa caminhada, né? E quando eu digo em relação à demonstração de devoção, eu não falo durante o louvor a gente está se descabelando e está chorando e está aqui. Isso faz parte, tudo bem, mas é muito mais profundo que isso. Isso fala sobre o nosso coração, a rendição, a nossa entrega. E daí eu comecei a analisar tudo isso e comecei a colocar assim diante de Deus e pensar em tudo aquilo que ainda me brilha os olhos e o que ainda faz o meu coração, preenche meu coração, mas que na verdade não vem dele, sabe? O quanto eu tenho negado meu orgulho, as minhas vontades, os meus medos, sabe? O quanto eu realmente tenho pego tudo isso e colocado aos pés dele ou não, em diversas circunstâncias. O triunfo na cruz, ele é inclusive sobre todas essas realidades, inclusive sobre tudo aquilo que nos aprisiona, que impede a gente de render a Ele absolutamente todas as coisas. E, inclusive, o negar a nós mesmos. Jesus disse, nega a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. E o negar a nós mesmos é real, a gente precisa fazer isso para seguir a Ele. E por vezes na verdade a gente não está negando nós mesmos, mas o que Cristo fez na cruz por nós possibilitou que a gente verdadeiramente conseguisse negar nós mesmos, porque Ele triunfou sobre absolutamente tudo que nos impede, tudo que dificulta o romper, entende? De a gente verdadeiramente entregar e render o nosso coração e seguir a Ele. E por vezes é muito difícil, né? Negar nossa vontade diante de alguma situação que a gente quer tanto. Querer verdadeiramente entender no Senhor situações que a gente precisa entender nele e não seguir pelos nossos anseios. Ou às vezes tomar algum posicionamento que confronte tanto os nossos medos e as nossas dores. Por exemplo, estar aqui hoje, isso é algo muito difícil para mim, isso me confronta muito. Mas é realmente como Maria fez. Ela pegou tudo que ela tinha de mais valioso, que era aquele vaso de alabastro, e ela rendeu. Só que isso foi muito mais profundo que simplesmente ela quebrar esse vaso aos pés de Jesus. Isso revelou a essência dela. Isso revelou quem ela era. O nosso posicionamento diante do Senhor revela o nosso interior. E eu me questiono o que tanto a inundava para amar Ele de uma maneira tão extravagante. O que tanto ela sentia, o que tanto preenchia o coração dela para ela se render dessa forma. Ela rendeu a si mesma, ela rendeu a sua natureza pecaminosa, ela rendeu seus traumas, seus medos, suas angústias. Ela não se preocupou em simplesmente chegar na casa do cara e se jogar aos pés de Jesus e chorar e se descabelar e secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não se importou. Ela não se importou. A gente precisa clamar por isso, sabe? A gente precisa clamar pela revelação do Cristo para que a gente consiga o amar dessa maneira extravagante a ponto de entregar todas as coisas de uma maneira profunda e verdadeira. Deus, Ele não quer que a gente só entregue, sabe? Tudo que a gente tem e tudo que a gente é. Tá bom, Senhor, eu entrego a Ti meu trabalho, eu entrego aquela situação familiar, a faculdade, a vida do irmão da igreja. E a Maria podia ter entregue. Ela podia ter entregue a Jesus o frasco de perfume. E eu estava dirigindo, e daí Deus falou assim, ela quebrou. Eu falei,
tá, Senhor, ela realmente quebrou. Um dia Deus estava falando bastante comigo sobre essa palavra. Ele falou assim, ela quebrou o vaso dos meus pés. Ela não entregou o vaso de perfume para mim, ela quebrou. E aí, logo, eu já associei ela ao que Paulo diz, né, que ele teve tudo como perda, tudo como esterco para ganhar Cristo. E eu falei, caramba, é realmente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa escolher voluntariamente, esse é o ponto disso tudo, a gente precisa voluntariamente querer quebrar e querer render tudo diante do Senhor. Esse anseio é o sacrifício voluntário. No Antigo Testamento a gente vê que Deus fala, aceite a oferta voluntária. Voluntariamente a gente querer render ao Senhor, não é simplesmente, Senhor, eu entrego a Ti, mas realmente a gente fala, Senhor, eu me chego a Ti, porque eu quero entregar a Ti o meu trabalho, porque eu quero entregar para Ti essa situação familiar, a minha faculdade, a vida do irmão da igreja. Eu não sei qual é a Sua vontade e o que o Senhor vai fazer, mas eu quero experimentar a revelação de quem Tu és. Eu quero experimentar o Teu poder, eu quero experimentar a Tua graça diante dessas realidades. Então eu abro mão do controle. Eu abro mão do controle. Eu quero experimentar a revelação de quem Tu és. A partir do momento que voluntariamente a gente decide entregar essas áreas, não simplesmente porque a igreja fala que a gente precisa entregar as coisas para Jesus, mas quando a gente voluntariamente deseja entregar, porque a gente quer receber a revelação nessas realidades, aí Deus se revela. A gente precisa proporcionar essa situação para que Deus venha com a revelação e para que Ele haja poderosamente diante de Sua graça nas nossas vidas. Por mais difícil que isso seja, sabe? Às vezes a gente acha que não, mas Deus, Ele entende a nossa dificuldade. Deus entende teu coração. Deus entende o quão difícil é para você abrir mão e entregar isso, mas Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que honra. E a gente sabe que Deus sempre tem o melhor para nós, não aquilo que a gente imagina. Os planos dele são muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas você pode ter certeza que ter como perda aos pés de Jesus, seja uma circunstância, seja algo que realmente toma o seu coração de uma maneira como não deveria tomar, só Jesus poderia ter. E às vezes você mesmo. Render a si mesmo, render sua vida aos pés de Jesus de maneira voluntária. Deus não vai resistir se não derramar do poder da graça. Aí sim a gente vai experimentar a revelação de Cristo em absolutamente cada uma dessas realidades. Isso, quando Deus me falou isso, falou, é a voluntariedade, é o teu anseio de querer me experimentar, é o teu anseio de querer receber de mim o que eu tenho para te dar. E isso é a gente começar a experimentar e começar a conhecer o que verdadeiramente foi feito na cruz por nós. É a gente entender que realmente nós fomos feitos para a liberdade em Cristo. Que realmente tem muitas realidades que ainda nos aprisionam, mas não era mais para isso estar acontecendo. Mas a gente precisa voluntariamente permitir que Deus trabalhe nos nossos corações. A gente precisa, a voluntariedade é como se fosse uma chave, sabe? E sabe por que isso? O que é o mais impressionante de tudo isso, porque a voluntariedade, na verdade, ela nos mostra que o sacrifício de Jesus, ele foi voluntário. Tudo isso acontece porque Jesus se sacrificou de maneira voluntária por cada um de nós, pelo tamanho do amor dele, pelas nossas vidas. E foi muito de Deus. Eu não entendi porque Deus queria essa oração no começo, mas é justamente para mostrar o amor de Jesus por nós, sabe? Justamente para mostrar que ele se sacrificou, ele quis cumprir o plano do Pai, mas ele fez tudo isso por amor, porque ele quer que a gente esteja com ele e experimente da glória dele. Então isso é muito maravilhoso, mas o que é mais legal de tudo isso ainda dá por vir, porque Deus anseia por esse momento que a gente de maneira voluntária se entregue a Ele, mas muitas vezes a gente não percebe por quê, mas na verdade Deus quer nos fazer a manifestação desse triunfo. Ele quer nos usar como a manifestação do triunfo de Jesus na cruz. Cara, isso é muito poderoso, isso é muito profundo. Em Marcos 14:8, Jesus respondeu àqueles que estavam julgando Maria, que estavam lá na casa também. E Jesus falou mais para o final, diz assim: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura.
Um pouquinho. O aroma do perfume, ele encobriu o odor da morte na crucificação. Maria, com esse momento, com essa rendição, foi como um ato profético daquilo que Jesus haveria de fazer na cruz, dali a pouquinho. Essa unção, esse ato de Maria ter ungido, foi visto no sepultamento de Jesus, porque o sepultamento dele, ele não teve odor de morte. O odor de morte não envolveu o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E dessa maneira ele triunfou a morte. Então foi um ato profético muito poderoso isso que Maria fez. Ela simplesmente ela demonstrou tudo aquilo que Jesus haveria de fazer. Dali um pouquinho, Jesus ia triunfar sobre a cruz. E nem o odor da morte envolveu o corpo dele. Cara, porque ele se sacrificou voluntariamente por todos nós. O aroma suave do sacrifício de Cristo encobre o odor da morte nas nossas vidas. Esse é o ponto de tudo isso. O aroma suave, eu vou repetir, o aroma suave do sacrifício de Cristo encobre o odor da morte nas nossas vidas. Essa é a revelação que ele fez por nós. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito maravilhoso. Efésios 5:2 diz: e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A origem dessa palavra aroma usado aqui nesse versículo é osme. Essa palavra ela foi utilizada só 5 vezes na Bíblia toda. E uma dessas vezes foi em João 12:3, que também fala sobre essa passagem de Maria, que após Maria ter ungido Jesus com o bálsamo, essa passagem diz: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A mesma palavra que fala do aroma suave do sacrifício de Cristo, que a oferta e sacrifício de Cristo a Deus subiu como um aroma suave. Essa mesma palavra é utilizada em João, quando Maria quebra o vaso de alabastro aos seus pés e diz que a casa encheu-se todinha com o perfume do bálsamo. Gente, a entrega, a disposição, o quebrar voluntário do perfume, o negar a si mesmo, o morrer para nós mesmos, como Cristo se entregou por nós, exala o aroma do sacrifício. Vocês entendem que ali o sacrifício, realmente a oferta de Maria, ela ter esse amor extravagante, esse ato dela, exalou o mesmo aroma do sacrifício de Cristo. A mesma palavra foi utilizada para dizer do aroma do sacrifício de Cristo para o aroma que exalou através do ato dela. Todo momento e todo lugar onde o nosso posicionamento de rendição e de amor a Deus e de devoção vai exalar e vai encher o ambiente com o perfume do bálsamo. A cada momento que a gente se posicionar de maneira voluntária, de maneira rendida, de maneira realmente intencional, a favor do que Deus quer fazer, isso vai exalar um perfume. Ao ambiente que a gente estiver, onde a gente estiver. E mesmo aqueles que não entendem e questionam, e muitas vezes julguem, o que essa pecadora está fazendo? O que esse pecador está fazendo? Mas que absurdo, onde já se viu isso? Como é que vai largar o trabalho? Como que vai, agora diz que vai viver para Deus? Como é que faz isso? Como é que vai sair falando de Jesus para os outros? Ela podia pelo menos fazer alguma coisa que tem sentido, né? Podia doar esse dinheiro do perfume para os pobres, como foram as que eles disseram, que estavam julgando Maria, disseram. Mesmo esses, que às vezes questionam quem é esse que até perdoa pecados. Também nessa passagem foi o questionamento que fizeram, mas quem é esse? Mesmo essas pessoas que não têm revelação e muito menos o conhecimento de quem Cristo é. Essas pessoas estavam naquela casa. E essas pessoas, elas sentiram o aroma da rendição de Maria. E um detalhe sobre esse questionamento, sobre quem é esse que perdoa todos os pecados, é algo muito
muito profundo, um entendimento muito interessante também. Que essas pessoas que questionaram isso eram pessoas que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo na situação. E como assim esse homem simplesmente olha para a mulher e diz que os pecados dela estão perdoados? A única pessoa que tem o poder de perdoar algo é aquele que sofre o pecado. Naquele momento, Jesus já se revelava como Redentor. Mesmo em vida, ele já se revelava como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele tinha o poder de perdoá-la. Ele tinha o poder de libertá-la naquele momento. Então, isso é muito poderoso, sabe? Porque e naquele momento Jesus estava se revelando a cada um daquele lugar. Porque naquele momento, aquele podia ser um ambiente onde tinha todo tipo de gente. Pessoas que, como Maria, que tinham a revelação. Pessoas como o fariseu, que apenas tinham conhecimento. Pessoas que nem sabiam o que estava fazendo ali. Pessoas que nem sabiam que era Jesus. Gente, o aroma do sacrifício de Cristo já estava sendo exalado naquele lugar. Aquelas pessoas nem sabiam, mas elas já estavam sentindo o aroma do sacrifício de Cristo simplesmente pela atitude de Maria ali. E o Cristo próprio a perdoando os pecados e a libertando. Deus anseia pelo nosso amor extravagante. De novo, porque Ele quer nos tornar a manifestação do triunfo de Cristo na cruz. A palavra nos diz que é por isso que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. A nossa manifestação de maneira extravagante. O nosso posicionamento de uma maneira voluntária, a nossa devoção. A nossa devoção faz com que mesmo aqueles que não entendam nada, que apenas tenham conhecimento, ou aqueles que não saibam o que está acontecendo, e o mesmo aroma, o mesmo osme do sacrifício e entrega de Cristo que foi feito por eles. Essas pessoas elas podem não saber, elas podem não entender, mas através do teu posicionamento, através do que você faz, elas vão sentir o aroma daquilo que foi feito pela vida delas. Por isso que é tão importante a gente realmente se posicionar e a gente não ter medo diante daquilo que o Senhor nos pede para fazer mesmo, sabe? Porque às vezes só o que Ele precisa é que esse aroma seja exalado para Ele se revelar. Nós somos a pura revelação da graça também. Deus nos chama a ser a revelação da graça dEle. E é algo muito maravilhoso, porque o nosso posicionamento, ele vai trazer a revelação do perdão aos que não têm. Gente, isso é muito glorioso, porque muitas pessoas irão amar a Deus de uma maneira extravagante, porque elas vão entender o quão perdoadas elas foram. Gente, através do nosso posicionamento, as pessoas vão receber a revelação. Não só o conhecimento, elas vão entender a revelação do quão perdoadas elas foram. Isso é muito profundo, porque dessa maneira elas vão conseguir amar a Cristo. E dessa forma, a herança de Cristo, isso que Jesus pediu aqui. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A partir do momento que a gente se posiciona e faz aquilo que deve ser feito, que a gente ama Cristo de uma maneira extravagante, isso faz com que outras pessoas reconheçam o poder, outras pessoas reconheçam quão perdoadas elas também foram e dessa forma elas conheçam a Cristo e se voltem a Ele. E assim a herança de Cristo é formada. E assim a herança dele, a igreja dele, começa a amadurecer, começa a crescer. E por tudo aquilo que a gente deve viver, que é clamar, volta, Senhor Jesus. Sabe? É tudo aquilo que a gente deve viver para isso. Foi para isso que a gente está aqui. Para que a gente ajude a crescer na igreja, ou amadurecer na igreja, para a volta de Cristo. E a gente sabe o quão próximo isso está. E é tão glorioso porque a gente pode fazer isso de uma maneira tão simples. Clamando pela revelação. Clamando pela revelação. Por mais difícil que isso seja, quando Deus vem com a revelação e com o entendimento, a gente consegue se posicionar, entende? Sabe, a gente nunca sabe o que o irmão está passando, mas por vezes a gente precisa quebrar nosso vaso diversas vezes. Por vezes a gente precisa entregar e quebrar nosso vaso voluntariamente por diversas situações diferentes na nossa vida. E eu tenho certeza que Maria faria isso, quebraria esse vaso diversas vezes, porque ela o ama muito.
E o quanto mais a gente estiver disposto a quebrar esse vaso, Deus vai se mostrar real. Aí nós seremos libertos, aí o teu filho vai sair das drogas, aí a tua família vai conhecer a Cristo, aí o teu amigo que te acompanha do nada vai começar a te perguntar quem é Jesus, aí os teus problemas financeiros vão ser resolvidos, ou às vezes até a situação pode até piorar um pouco, porque às vezes acontece, mas você vai estar com Cristo e você vai sentir a revelação dele sobre sua vida, acalmando seu coração, te trazendo discernimento, te trazendo conhecimento e maturidade. Quando eu falei antes que Maria, ela, com esse ato profético, ela manifestou o que Cristo haveria de fazer, dessa forma nós também manifestaremos a glória do que há de vir, quando a gente se posiciona da mesma forma. Então, essa era a palavra que Deus tinha para ministrar no nosso coração essa noite. E eu convido agora cada um a gente se colocar aos pés mesmo de Jesus, sabe? E colocar diante dele tudo aquilo que nos foi trazido à mente durante essa palavra. E após isso, vocês podem vir aqui na frente que o grupo vai orar. A gente vai orar por cada um, mas que esse seja um momento especial mesmo de a gente realmente colocar diante do Senhor aquilo que a gente entende, que a gente necessita, mas de maneira voluntária, com anseio de receber a revelação dele, porque nós ansiamos por amá-lo, porque a gente anseia por vê-lo novamente. Amém.